Para você, estamos aqui para mais um Vox Talk, seu bate-papo semanal de negócios e tecnologia. Hoje nós vamos falar de soluções de integração de MDM com publicações, imagens, documentos, gráficos. É um negócio bem interessante aí, tenho certeza que vocês vão gostar. Até daqui a pouquinho. Alô, estamos voltando aqui no nosso Vox Talk, onde nós vamos falar de solução de integração aqui de MDM com documentos, imagens, publicações e tudo mais. Vou aqui apresentar vocês, estou aqui com meus amigos João Oliveira e Pedro Rossi. Por favor, se apresente. Sou João Oliveira, sou desenvolvedor de MDM aqui na Vox. Olá, tudo bem? Eu sou Pedro Rossi, tá? Também sou desenvolvedor e a gente tem alguma solução bem interessante hoje para apresentar para você que trabalha com designers, né? E tem problema com banco de dados e necessidade de atualizar sempre suas documentações para versões novas. Tá, então deixa eu provocar aqui um pouquinho, que até o tema é meio complexo. Quando a gente fala em MDM, em Data Management, né? Você fala muito em gestão de dados, em SQL, em trabalhar lá com alfanumérico. E vocês estão falando de uma solução que faz a integração desse alfanumérico com desenhos, com documentos, com gráficos. O que é isso? Explica um pouquinho melhor aí para o nosso público. Bom, MDM, acho que vocês já ouviram falar, né? Data Management, e, enfim, ele trabalha com a melhor solução, a junção de todos os melhores dados que você tem de um produto, de um cliente, ou seja lá o que você tiver ali, ou então de documentos, enfim. Quando a gente começa a olhar o lado também do marketing, de publicações, etiquetas e toda essa parte, vem um lado gráfico que diretamente o MDM não trabalha mais, entendeu? Então a gente precisa de algo para fazer essa integração e ter os dois lados conversando. Como é que é isso, João? Explica um pouquinho. É você pegar um desenho que está lá num file system e jogar dentro do MDM? Eu acredito que não é isso. Não, então, basicamente a gente está utilizando o InDesign, ele é o plugin do InDesign, que é onde você cria os seus templates e faz a criação nele mesmo. Tá, deixa eu só fazer um parênteses. O InDesign é uma solução à parte, uma solução da CorelDRAW, da Adobe. Da Adobe, é uma solução da Adobe que se conecta ao nosso MDM. Isso, ao Step. Ele é um plugin para o Step, que ele realiza uma interligação, onde você consegue puxar os seus assets, as suas imagens, pode ser manuais e tudo mais, e colocá-los dentro fazer essas alterações dentro do InDesign. De uma forma fácil, assim, apenas clicando e arrastando. Dentro do InDesign. Você pega uma informação do MDM e ele vai refletir dentro de um desenho que está dentro do InDesign? Não, já é um desenho, tá? É um template, é um modelo, é um modelo publicável, né? Que tenha lá posicionamento de escritas, imagens, documentos. Então, pode basear dentro de um mini livro ou de um panfleto de entrega para publicação de propaganda, ou então vendo para lado mais de comercial, por exemplo, etiquetas. Você pode ter etiquetas já preparadas com os dados atualizados que estão no seu MDM. Então, o marketing ele se carrega com a parte dos templates, né, da parte design, e aí quando isso vem para o MDM, você se encarrega de pôr os dados que você precisa naquele template que já foi criado. Deixa eu trazer aqui para um caso um pouco mais fácil de se entender, tá? Até peço desculpa para o meu público que eu vou forçar, porque vocês precisam entender. Eu tenho aqui, imagina que eu seja uma empresa de uma farmacêutica ou uma indústria alimentícia, que elas são extremamente regulamentadas, e na farmacêutica eu tenho que colocar o químico responsável. E na área de alimento tem que colocar que contém glúten, ou se é reciclado, ou, sei lá, validade. Não sei, tem determinadas informações que elas não são estáticas na minha embalagem. Tá? Como que seria isso? Eu vou dar um clique aqui no meu MDM
tanto na farmacêutica como na alimentícia, e isso pode refletir numa embalagem do meu produto? Como é que você falaria isso, João? Sim. É mais ou menos isso? Seria basicamente isso. Você faz a criação do template, vamos dizer, do modelo no InDesign, e você... Do template da minha embalagem, isso, do por exemplo, template do meu rótulo. Do seu rótulo. Ou do meu catálogo. Do catálogo, por exemplo, um jornal, uma revista de farmácia, mas você faz lá o seu template, cria o seu template, coloca os seus atributos, as suas descrições, e o que você alterar lá no step, no MDM, vai alterar também no template. Então você vai poder atualizar esse template e baixar esse PDF já atualizado com o que você mudou, com esse novo químico responsável, por exemplo. Ou seja, você não tem que alterar no meu sistema de informações, avisar o meu departamento de marketing, de publicações, e aí ele vai lá, abre o arquivo original e altera. Na verdade, você já tem um link que quando eu cliquei lá na minha base, que o químico responsável mudou, ele já automaticamente, no meu InDesign, eu não tenho lá o nome dele, eu tenho um campo. Você tem uma referência, uma variável, uma referência ao MDM. Um campo do MDM, certo, que aí centraliza para você toda a qualidade, né? Então você fala assim, quando você não tem essa solução, o que você fala? Você vai mandar uma correspondência, uma comunicação, fala assim, vou trocar o template, a propaganda tal, com os produtos XYZ que estavam com o responsável tal. Tá? Acabou isso, ele simplesmente vai no banco de dados, vai fazer a alteração, e assim que a parte gráfica, a parte de propaganda acessar aquele novo template, então ele já vai receber, tem atualização, ele vai receber a atualização, e a atualização já vem com os novos nomes, evita erro, evita, eu imprimi um lote de 5.000 etiquetas com o responsável técnico errado. Entendeu? Indo um pouquinho mais além, porque aqui eu pensei em algo mais impresso, né? Eu pensei num rótulo ou numa embalagem. Isso você pode usar também para um site. Imagina que eu faço um template do meu site, estou viajando aqui, template do meu site, e eu tenho lá um espaço onde vai ser a publicação do mês, ou a publicação da semana, ou a do dia, não sei. É possível ter algum link no MDM e em algum ponto eu falo, opa, hoje é a publicação da camisa. E eu já tenho lá, então eu cliquei a camisa, ou da calça, ou não sei o que lá. E lá tem essas informações que, como está linkado lá no meu InDesign, ele já carrega e já joga para o site. Se a sua publicação tiver que passar pelo InDesign para fazer antes da publicação, sim. Eu estou pensando nisso, que passe pelo InDesign. Se ele tiver que passar pelo InDesign, sim. Se ele for direto do banco de dados do MDM para a sua publicação... Para a web, não, correto? Não, mas sim, se você precisar qualquer coisa que você precise de uma arte tratada junto com os dados que você já tem do seu produto, do seu cliente, dos seus documentos. Então, se você precisa de uma arte que envolva isso, essa integração de plugin do InDesign com o banco de dados resolve o seu problema. Isso pode ser também utilizado para número de lotes, alguma coisa assim, vocês imaginam? Não sei o quanto varia o seu número de lotes. Se o seu número de lotes varia demasiadamente, eu acredito que não seja uma coisa assim tão funcional. Mas pode sim, mesmo que ele varie todo dia, ou que você tenha que tem a parte de publicação, onde não importa qual o template, todo template pega sempre a data do dia da última alteração daquele produto. Sim, qualquer template que você criar, ele vai pegar aquela última data e vai estar sempre atualizado. Essa foi a última versão que foi atualizada. Essa foi a última versão. Tá. Eu estou pensando aqui em casos de uso, tá? Uma coisa é você clicar na base de dados, quem é o responsável, e ele coloca lá quem é o responsável. Poderia ser também uma forma de eu clicar aqui no nome de uma imagem e o InDesign puxar a imagem correta? Por exemplo, contém glúten, contém, não sei, acidulante, e ele coloca lá uma imagem de alguma coisa. Por exemplo, reciclado. Tem lá que fala reciclável 1 vez, 3 vezes, sei lá. Que eu coloco aqui, esse aqui vai esse tipo de chancela, o tipo de um carimbo de ESG.
Então só põe, vai o carimbo do SG, e aqui não vai aparecer a palavra SG. Lá no meu documento, no meu rótulo, vai aparecer o desenho de um carimbo de um SG, o desenho de um carimbo que é reciclado. Isso é possível também? Sim, isso é possível por conta que você coloca no template e o link por exemplo, desse carimbo, né? Você vai fazer o link com esse carimbo que está lá no banco de dados e ele vai aparecer no template. Ou seja, a inteligência vem de forma alfanumérica, ele só colocou lá carimbo SG, ESG ou carimbo reciclado. Isso. Quando chega no InDesign, ele aciona um flag que é o ESG, mas não vai aparecer o ESG. Ele tem um link, ele tem uma inteligência, vai pegar a imagem e preencher lá aquela embalagem. Você tem mais ou menos um template meio genérico, né? Você assim, você está montando, como você diz, aí, produtos alimentícios que podem ter glúten ou que não tenham glúten. Certo. Então, naquele produto, num certo produto tem lá glúten, então a gente está falando, tem glúten. Então, é uma flag, né? Esse tem, esse não tem. Esse tem, esse não tem. Mas no seu template tá marcado lá. Tem ou não tem glúten. No que não tiver, ele simplesmente vai ficar assim em branco e vai aparecer a imagem de fundo e não vai ficar lá um quadrado. Apesar de ter um espaço. Apesar de ter um espaço, fica lá o espaço, mas a imagem que tem ou que não tem já vem automatizada. Então, para várias coisas, não necessariamente só essa restrição, mas pode-se utilizar essa funcionalidade para outras coisas. Por exemplo, se você tem uma segunda imagem ou não tem, produtos que tem uma segunda imagem ou não tem, você transfere o seu texto para um lado para o outro. Produtos que tem uma descrição maior, outras não tem maior, então você pode ajustar. Vamos colocar, por exemplo, esse produto aqui tem uma descrição e tem um modo de uso. O outro não tem modo de uso, só tem a descrição. Então, um template genérico acomoda as duas soluções, ou N soluções que você conseguir, fazendo com que a parte gráfica não tenha que ter tanto trabalho. Você monta o template completo, com tudo, e aí lá no lado do TI, ele vai receber o template com tudo que ele tem, e ele vai fornecer o que for necessário com o template que você precisa. Tá. O que eu estou imaginando aqui é que em termos de processo, o processo de não a linha, mas a linha de montagem de um rótulo, a linha de montagem de um catálogo, a linha de montagem de uma embalagem. O que eu sempre vejo é vários departamentos definem, departamento de publicidade define a cor, a imagem que quer, o jurídico, algum termo juridiquês que tem que ter lá na embalagem, o pessoal químico se tem glúten, não tem, se alguém lá, a parte de validade, eles definem aqui, e geralmente quando chega em quem faz, ele tem que pegar a informação de um canto, qual que é a informação? Qual a imagem que faz nesse processo? Exato, aí o que acontece? Como você falou, eles emitem, embalam e tal, saiu errado. De quem que é o erro? Ele aqui pegou errado, ele foi numa versão mais antiga, ou a pessoa lá não passou a informação correta. Quando você tem isso totalmente integrado, eu imagino que você elimina esse erro, né? Porque quem está fazendo ali, o responsável pela aplicação, vamos falar assim, ele não vai buscar informação nenhuma, já está tudo integrado. Então, se o responsável lá pelo contém glúten ou não, clicou errado ou não clicou, não vai aparecer aqui. Então, não vai poder falar, puxa vida, ele foi e buscou numa versão errada. Até porque a própria pessoa que está fazendo essa configuração vê isso direto na tela. Tá? Então ele está configurando, ele está com o template, que é a gráfica. O que vai sair lá no final? Na tela, entendeu? Ele está executando na tela, ele sabe o que ele está vendo ali. Então o que ele falar, ok, fechou, sobe para o template recebe lá na gráfica sem problema nenhum. Tá. Porque muitas empresas têm ali entre a publicação e quem selecionou, tem ainda uma área lá que vai rechecar, pegar as informações. Nesse momento, a priori, não precisa disso. Não, porque ele puxa o direto. Dono da informação, né? O dono da informação é que mandou lá. Até porque você pode também usar as qualidades do banco de dados para passar por vários setores de aprovação. Então, você, o primeiro setor aprovou, tá. O segundo setor também aprovou, tá. O terceiro também aprovou, tá. Chegou lá na frente tem cara, teve 3 aprovações, meio estranho, né? Então,
Sim, você garante que a imagem do produto ela já está aprovada, ela está pronta para sair, né? Entendi. É que parece chovendo uma olhada, né? Porque todas as empresas que têm um fluxo lá de aprovação, cada um é responsável pela sua informação e eles vão aprovando de fato. Só que quando chega lá no final da linha, alguém tem que ir lá, departamento por departamento, pegar qual foi a informação escolhida, qual é a melhor, qual é a última versão, juntar lá no catálogo, no folder, na etiqueta, sei lá o que, para de fato fazer a publicação. Nesse caso não, no momento que eu aqui, que sou dono da informação, sou o dono alquímico, o dono do contém glúten ou não, no momento que eu cliquei aqui, contém glúten, já está informado lá no final da linha, é isso que está passando pela minha cabeça. Ele não é exatamente no momento. Sim, mas já está pronto lá. Ele está gravado lá. Tá. Porque o template não foi alterado. Então ele está lá. Pode acontecer que, por exemplo, eu preciso de mais informações que esse template não comportou ainda. Mas caso não seja isso, ele não precisa, o designer não precisa mexer em mais nada. Ele fez o template está usável, utilizável, e assim, mesmo que você comentou sobre rotulagem, né, que às vezes o fundo do rótulo, mas o tamanho em geral é o mesmo. Sim. Entendeu? Então aí sobrepõe-se imagens diferentes. Então você tem, para esse template, para remédios, usa-se essa imagem. Para esse template, para shampoos, usa-se essa imagem. Então é o mesmo template, só que o que muda é o tipo do produto que está anexado, o que é que do MDM está anexado para isso. Você pode ter uma coleção de imagens também, fazer um template com, por exemplo, vários arquivos e, por exemplo, do marketing você tem um template só que você pega uma imagem direto lá do banco de dados para o marketing só. Não, aí você tem uma outra imagem que é uma apresentação do produto, uma imagem bonita assim para demonstrar ele. Você consegue fazer toda essa montagem. Tá, mas qual seria o caso de uso quando você fala em pegar diversos... por exemplo, um template de apresentação ou de lançamento de um produto, por exemplo. Sim. Aí você cria o template, já pegando lá, por exemplo, o que o marketing fez lá, criou uma coleção com as imagens do lançamento. Aí a pessoa que vai fazer o design do template já pega direto essas imagens do lançamento e faz a criação. Entendi. Pensando agora de uma forma bem macro, em caso de uso, o que eu imagino, por favor, estou provocando aqui. Quem tem um MDM, quem tem lá seu catálogo cheio de informação e precisa transformar isso de forma mais inteligente num processo onde essas séries de flags ou de definições departamentais cheguem numa publicação, numa imagem, num documento. O que eu estou imaginando? Por exemplo, um rótulo, como nós falamos. O rótulo tem uma série de itens que você precisa colocar que depende da informação que veio do departamento lá. Uma embalagem também passa por isso. Quais seriam os outros? Como uma etiqueta, por exemplo, uma etiqueta de um produto, etiqueta de uma camisa, uma etiqueta de um carteira, etiqueta de um colchão. Tô viajando aqui. Vamos partir num eletrônico, por exemplo, uma garantia. O documento da garantia. O documento da garantia. Você precisa montar um panfleto, um template de garantia. Normalmente vem o quê? Vem uma miniatura em preto e branco do produto, vem lá um monte de... Tudo isso está onde? No seu banco de dados. Então você pode mandar para sua gráfica personalizado conforme o que você tem no seu template. Isso se for uma coisa um para um, né? Um para um, sim. Se você tiver um para muitos, mudando assim um pouco de área, por exemplo, no caso de um template de propaganda, você quer fazer um mini jornal ou algo parecido e você quer colocar, por exemplo, na página 1 saem essas televisões, na página 2 saem os celulares, na página 3 saem os tablets, aí na página 4 sai tudo misturado, mas só os que estão em oferta. Você imagina, você tem no teu banco de dados, você faz referências para tudo isso. Isso aqui é a oferta que vai sair no mês de novembro, vai sair na Black Friday. Então, tem a Black Friday 2025, vai ter lá a primeira página, a página 1, a página 2, você vai selecionar os produtos que são daqueles e vão sair imagens das miniaturas, com as características de cada coisa, com, 6 ou 7 por linha, umas 10 imagens, 9, 12 imagens por página,
só de eletrônicos, só de celular, só de tablet, na última página, ou então na primeira página, só as melhores ofertas. Você montou isso lá no banco de dados, saiu no template. Uma série de possibilidades. Você tem alguma, João, queira colocar? O que eu pensei era o selo, por exemplo, o selo, como você estava falando de etiquetas e tudo mais, o selo, por exemplo, de energia. Você consegue montar um selo de energia, por exemplo, sim, da geladeira, por exemplo, categoria A, quantos watts consome uma geladeira, por exemplo. Todas as informações você consegue fazer a montagem com o template. Entendi. Deixa eu viajar aqui, que a cabeça está aqui a minha. Eu sempre ouvi falar que o pessoal tem muito problema de compliance de contrato. Nossa, que contrato tem a ver com a imagem? Que é um contrato, né, de imagem. Eu tenho um contrato com a Gisele Bündchen e vence agora dia 20 de novembro. Só que tem a Black Friday, os caras estão publicando lá um monte de coisa na internet, ou nos catálogos, nos folders diários, nos banners. Só que no dia 21 ela não pode sair mais. Não pode. Por quê? Porque tem um contrato que é até o dia 20. Então eu não sei se é possível aí, como você falou, se é algo que vai passar pelo InDesign, você pode colocar uma inteligência no seu MDM que passou do dia 20, não é mais a imagem A, passa a ser a imagem B, de uma modelo menos famosa. E isso automaticamente, de tudo que vai ser publicado a partir daquele dia, vai para o InDesign com uma imagem diferente, que pode ir para os bannerzinhos de forma diferente. É isso? Isso pode ajudar nisso? Sim, pode. É mais um flag. Tá. A priori, quando você contratou e fez lá toda a documentação, você já alimenta o seu MDM com isso e deixa pré-estabilizado que a partir daquela data muda-se as imagens. Aquele produto, aquele cliente, aquela publicação, vai ter uma imagem nova. Essa imagem nova venceu, mas o que você não pode é ter vence amanhã, então hoje eu vou imprimir ainda. Você vai imprimir hoje, amanhã já está vencida, não adianta, mas você tem que ter noção aí de tempo de validade, né? Tá. Porque você alterando, por exemplo, mudou lá a imagem, a partir do dia 22 vai ser uma outra pessoa na imagem, você alterando lá vai alterar direto no template, só que sim, realmente acho que não pode ser muito próximo, né? Teoricamente, o que eu imagino é que no MDM você não muda a imagem, você só informa que o contrato A não vale mais, passa a valer o contrato B. E tem essa integração inteligente que quando chega no momento lá da publicação, ele vai olhar, é o contrato A ou é o B? O contrato A é a Gisele, publica a Gisele. Não, a partir de hoje é o B, coloca a nova modelo. Eu tive até pensando aqui, você me pergunta, por exemplo, o rótulo tem lá o patrocinador lá da Gisele Bündchen, por exemplo, como você comentou, não. E a partir de tal data vence. A gente não tem mais uma nova imagem e tal, mas ele tem um fundo bonito, sempre tem, entendeu? Sempre tem alguma coisa. Porque esse flag que faz, a partir de tal data não tem mais imagem, tem fundo. Certo. Entendeu? Sim. Então, assim, você não providenciou outra imagem, não fez outro contrato, não fez outra propaganda, ok, deixa o fundo. E tudo bem. É como no caso do contém do glúten, eu não contém glúten. Uhum. Ao contrário de você... ele não tem, esse produto não tem, simplesmente a validade não é mais válida, não põe a imagem. Não põe mais. Bom, bem interessante. Bom, esse foi um tema bem específico, né, que vocês têm que pegar. Bem específico, mas eu acho muito interessante, porque, de fato, quando você fala em Master Data, é muita informação, a gente não vê muito essa questão de trabalhar com alterar, de fato, uma publicação. Alterar um catálogo, alterar um rótulo é algo diferente aí que eu acho que pro mercado caberia super bem. Eu acho que talvez no contexto lá, eu acho que é bem interessante. Tem mais essa parte também. O que é esse contexto? Então, eu acho que teria que mudar a palavra, acho que é um pouco mais fácil o entendimento. Mas só explicar. Basicamente, por exemplo, você tem um produto que você vende aqui no Brasil, em português, todas as descrições dele em português. Sim. Você pode, pelo InDesign, fazer um template onde ele muda tudo, por exemplo, para o inglês, no template. O template já sai em inglês. Por exemplo, para você vender nos Estados Unidos um produto. Aí ele também pode converter dos centímetros para polegadas, né, e tudo mais. Acho que esse seria
Ou seja, dentro do seu Master Data, você tem os dois tipos de informação. Para o contexto, ou para o Brasil, ou para os Estados Unidos, ou para América Latina. Se bem que quando fala América Latina, os espanhóis são diferentes, né? Mas você tem esses contextos. E aqui, na hora de publicar, ele pode... Não é que, né? Na verdade, você escolhe lá, né? No Master Data. Olha, nós vamos fazer uma campanha nos Estados Unidos. Então, você clica nos Estados Unidos, na hora que vai publicar, o sistema já sabe, já pega tudo voltado para os Estados Unidos. É isso? O produto é o mesmo. O produto é o mesmo. Isso muda, na verdade, no template, né? No template. Na hora que você pedir pro marketing, falar assim, olha, eu preciso que publique isso para os Estados Unidos. Ele simplesmente vai selecionar o template dos Estados Unidos. Ele não quer saber o que está lá no banco de dados. Ele vai ver, o dos Estados Unidos é esse, ou América Latina é espanhol argentino, espanhol Colômbia, ou espanhol... Entendeu? Ele vai pegar o contexto do jeito que tiver lá, que o bom dos dados foram feitos, e ele vai sair. Então, você elimina, fazer com que o seu marketing tenha que pensar nessa parte. Porque ele tem um retrabalho, né? Porque ele vai fazer só uma vez e quem seleciona é o dono da informação. Exatamente. Você não precisa fazer, por exemplo, 5 templates, 10 templates para um. Template é um só e aí só muda a informação. A linguagem ou informação, no caso, por exemplo, centímetros para polegadas, ele faz isso automático. Muito de trabalho. Muito interessante. Porque eu estava pensando que até o tema, né? Uma solução de integração de MDM, né? Com publicações de imagens, documentos, gráficos, fica uma coisa assim um pouco aberta. Quando você fala aí de fato do contexto de múltiplas línguas, quando a gente falou aí do catálogo, quando falou da embalagem, quando falou de um rótulo, começa a ficar um pouco mais claro, né? Que eu trabalho lá no dado, e o dado reflete na imagem, né? Sensacional. Mais ou menos nessa entrada aí também a gente tem os produtos de pai e filho, né? Onde você tem, por exemplo, camiseta. Aí você tem lá uma camiseta XY que você vai lançar, por exemplo, mas ela tem cor verde, amarela, branca, azul. Então você vai fazer uma imagem principal da camiseta com todas as descrições. E na sua publicação aparece lá cores tal, e aparece cada uma das fotos com cada uma das suas cores. Então você tem um produto que você faz uma diferenciação por cores ou por tamanho, sapatos, por exemplo, entendeu? O mesmo sapato com vários tamanhos. Então você consegue não só fazer a publicação para itens únicos, mas como para itens filhos também, né? Ou seja, você consegue enriquecer muito mais aí sua publicação, seu nível de publicação, sua qualidade do que você está publicando de forma muito mais fácil e com menos erro. Se existia antes o problema do design, ter que verificar essa imagem é válida, ou essa imagem não é válida, essa imagem que ele quer, esse fundo que ele quer ou não, isso tem glúten, não tem glúten, né? Foi transferido para a área de TI. Porque a área de design ficou com a construção do template. O restante quem integra é a parte de TI agora. A integração vem lá dos dados, né? Muito legal. Bem contente aí. Desculpa, fiz uma série de perguntas até para entender, porque parece simples, né? Mas como pouca gente usa, ou pelo menos no Brasil poucos usam, sei que lá fora eles fazem catálogos, né? O catálogo agora, vai entrar um catálogo para nós seria de verão, ele já tem lá tudo pronto, o template é o mesmo, ele só pega, não, agora eu não quero as imagens de outono, eu quero as imagens de verão, ele já altera tudo, já sai e rapidinho o negócio tá na... já pode fazer as provas, né? Como que tá a prova? A prova tá assim, o catálogo completo, tem lá 200 folhas, sei lá, 20 folhas, não importa. Você vai verificar o catálogo, dá uma olhada na imagem do produto tal, da folha tal. Sim. O restante, está aqui em frente. Sensacional, a gente já estamos aqui puxando aqui o nosso tempo. João Oliveira, muito obrigado, tá? Foi um prazer ter você aqui no nosso Vox Talk. Acho que foi o seu primeiro, né? É o primeiro. Seu primeiro, a gente nunca esquece, né? Pedro Rossi aí, obrigado. Fala tchau aí pro nosso público. Tchau, muito obrigado, gente. Obrigado, pessoal. É isso aí. Até a próxima, um novo Vox Talk. E eu vou cobrar vocês com mais informações aí sobre Master Data, sobre InDesign, sobre essas soluções de integração, tá bom? Pessoal, esse foi mais um Vox Talk, seu bate-papo semanal de negócios e tecnologia.
nossos contatos estão aqui embaixo. Dê um like, acione o sino e inscreva-se em nosso canal. Até a próxima!